Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 12, 12º domingo do tempo comum. Começamos a nossa caminhada de novo, de tempo comum. E a gente vai lembrando sempre, esse tempo comum compreende 34 domingos. 34 domingos, escrito domingo do tempo comum. E por 34 domingos até dezembro, vocês vão ver o padre vestindo a roupa verde. Verde como símbolo, como sinal de esperança. Verde também como algo que ainda não amadureceu. Nós estamos caminhando na esperança, mas nós estamos amadurecendo a cada missa celebrada. A cada liturgia nós vamos amadurecendo um pouco. E quando nós estivermos totalmente maduros, aí essa terra não tem lugar para nós mais. Aí é hora da gente voltar para o céu. Quando a gente amadurecer na intimidade com Deus. E as leituras que nós ouvimos hoje, as 3 leituras, vêm nos convidar a olharmos para Jesus e a responder dentro do nosso coração: quem é Jesus? O que é que a proposta de Jesus causa na minha vida? Jesus, na minha vida, é somente um homem bom? É somente um homem que viveu há 2019 anos atrás? Ou Jesus é o Cristo de Deus, conforme diz São Paulo? Primeira leitura que nós ouvimos, livro do profeta Zacarias, profecia de Zacarias, o capítulo 12. Essa profecia de Zacarias foi escrita mais ou menos 520 anos antes de Cristo. E o capítulo 12, ele tem vários temas, não é um tema único, que é diferente dos outros capítulos. Por exemplo, o capítulo 9, que não está no texto de hoje, o autor fala assim: Deus vai interferir na humanidade através de um rei. Esse rei será o Messias.
Deus irá, através desse Messias, instaurar um reinado ideal. Depois, o capítulo 11, que também não está aqui, ele apresenta a figura de um pastor que virá apacentar o rebanho. E nós temos agora o texto de hoje, que começa com o anúncio da efusão do Espírito Santo. Como é que começa a primeira leitura? Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Esse espírito, segundo o autor da primeira leitura, irá provocar uma transformação interior sobre aqueles que forem derramados. E essa transformação vai levar as pessoas a confiar mais em Deus. Um Deus que se sente ferido com a morte daquele que ele enviou. Versículo 11. Hão de chorar como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Portanto, quando o Espírito é derramado, faz com que eu seja mais sensível àqueles que muitas vezes morrem do meu lado. Mas quem é esse que Deus enviou? Primeira leitura foi escrita 520 anos antes de Cristo. Portanto, não é Cristo. De quem é que Zacarias está falando aqui? E aí começou a surgir um monte de especulação. Aí a gente precisa compreender um pouquinho da Sagrada Escritura para a gente tentar identificar de quem é que Zacarias estava falando. Então, lá no livro 2 Reis, no capítulo 23, dá a impressão que ele está falando de Josias, que foi morto numa guerra contra os egípcios. Também sugere que seja Onias III, 2 Macabeus, capítulo 4, versículo 34. Macabeus 16, pode ser que seja Simão Macabeu, ou qualquer um dos profetas, porque todos os profetas do Antigo Testamento morreram por anunciar a proposta de Deus. Então, de qualquer forma, trata de um mártir inocente, cuja morte os habitantes de Jerusalém serão responsáveis. E aí o evangelista São João, 600 anos depois, ele vê Jesus morto na cruz como a concretização das profecias de Zacarias. Jesus ferido de morte na cruz é a concretização daquilo que Zacarias anunciou 520 anos antes de Cristo. Depois da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas. Essa carta nós não estamos estudando porque até domingo passado nós celebrávamos ainda o restinho do tempo da Páscoa. Celebrávamos a festa da Santíssima Trindade. Mas 4 domingos atrás, domingo de número 9 do tempo comum, já começa a destrinchar essa carta aos Gálatas. Primeiro, São Paulo vem dizer assim: nós não podemos aceitar no nosso meio pessoas que anunciem evangelho diferente daquele que é o de Cristo. Ou seja, nós não temos o direito de ficar inventando coisas e dizendo que foi Deus que revelou. Está cheio de igrejas assim por aí, gente. São Paulo vem dizer aos Gálatas: esses precisam ser colocados fora da igreja, fora da comunhão com a igreja. Não é o padre que está dizendo, São Paulo aos Gálatas. Depois São Paulo pede: nós precisamos ser fiéis ao evangelho, que nós recebemos não de lábios humanos, mas foi do próprio Deus. Portanto, eu preciso ser fiel ao evangelho. Essa história de usar do evangelho para benefício próprio não é coisa de Deus não, gente. Pode ser de tudo, menos de Deus. A fidelidade ao evangelho, São Paulo vem dizer, gera vida em nós. Quem somos nós para ficar inventando coisa? Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você não vai ter a bênção.
Se você não doar tanto quantia de dinheiro, você não vai prosperar na vida. Gente do céu, estão deturpando a palavra de Deus. E São Paulo diz: esses que começam a acrescentar coisas, seja colocado fora. E nós que permanecemos, exige-se de nós a fidelidade ao Evangelho. Nada de acrescentar coisas à palavra de Deus. E aí, no domingo de número 11, Paulo vinha nos alertar sobre a salvação. A salvação que se dá pela minha opção por Jesus. Era como se São Paulo estivesse dizendo assim: só Cristo basta na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos da lei para ser salvo. E São Paulo dizia: porque se nós precisássemos da lei, por que é que Cristo então morreu na cruz? A morte de Cristo foi inútil. Portanto, quando eu configurar a minha vida, a vida de Cristo, e começar a fazer, a reproduzir os gestos de Cristo nessa sociedade, pode ter certeza que nós temos já o carimbo da salvação na nossa alma. Quando eu me configuro a Cristo. E aí no texto de hoje, São Paulo vem falar de liberdade. Engraçado, salvação, fidelidade e agora liberdade. Mas é bom nós voltarmos um pouquinho também, que não está aqui, é o versículo 23, aqui a gente começa no versículo 26. Seria bom em casa a gente pegar a Bíblia e ler o capítulo 3 de São Paulo aos Gálatas, mas começando lá no versículo 23, em que Paulo compara a lei a um carcereiro. O que é um carcereiro? Ele diz assim: nós éramos guardados sob a tutela da lei. No versículo 24, que é o seguinte, ele compara a lei a um pedagogo. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo. Gente, aqui deve ter alguma professora, algum professor. O que é um pedagogo? Pedagogo é uma palavra grega, que é a junção de duas palavras, paidós e agodé. Paidós quer dizer criança, e agodé quer dizer condução. Portanto, pedagogo é aquele que conduz a criança ao lugar do ensino. Não é o pedagogo que ensina, ele conduz a criança até onde precisa ser ensinado. Portanto, essas duas comparações que Paulo faz ilustram muito bem o que ele está querendo dizer. Carcereiro mantém a pessoa presa no cárcere, na prisão. Portanto, o carcereiro muitas vezes é cruel, é bruto. E o pedagogo, ele mantém a criança disciplinada. E aí no versículo 25 ele diz: é verdade que é melhor ser conduzido pela mão do que se perder pelo caminho. Mas é burrice querer viver sempre preso a algum lugar, nunca experimentar a liberdade na nossa vida. E aí que nós temos o texto de hoje, a partir do versículo 27. E a consequência disso é que nós somos livres, pois pelo batismo nós recebemos uma vida nova, somos iguais a partir do nosso batismo. A salvação que Cristo trouxe é para todo mundo. Portanto, fazer opção por Cristo me faz livre. Não me faz apegado a normas, não me faz apegado a regras, não me faz apegado a conceitos. A minha opção por Cristo me faz livre. E quando eu experimento dessa liberdade na minha vida, meus irmãos, eu me torno uma pessoa melhor. Porque ao invés de ficar preocupado com a vida dos outros, eu preocupo com a minha. Como é que eu vou chegar ao céu? Como é que vai ser a minha caminhada para o céu? Será que vai ser a partir da caminhada do outro? Ou eu vou, a partir da minha intimidade com Cristo, ir dando os passos necessários a cada dia, num processo de mudança de vida, num processo de conversão? E aí eu chego ao céu, gente. E por fim, a gente olha o evangelho de hoje. Esse evangelho de hoje, nós já lemos umas 3 vezes.
esse ano umas 2 vezes. Nós costumamos sempre comprar algum produto no mercado a partir de um comercial. A gente vê o comercial, a gente vê, né, tem um monte, até, gente, eu vou falar uma verdade, até eu já comprei esse tal de ômega 3 da Araci, que não serviu para nada. Mas o comercial, ele muda a gente. Mas para que chegasse a esse ponto, foi preciso fazer uma pesquisa para ver o que de fato a pessoa está precisando. Portanto, antes de lançar um produto no mercado, antes de se dar alguma informação sobre determinada coisa, se faz uma pesquisa. Antes de um candidato se lançar, se faz uma pesquisa para ver quais as reais condições dele ser eleito. A nossa vida, ela é movida por pesquisa. E de repente nós abrimos o Evangelho de São Lucas e encontramos Jesus fazendo uma pesquisa. Como é que começa o Evangelho, gente? Versículo 18 do nosso Evangelho. Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? A impressão que tem é que Jesus estava preocupado com a sua popularidade. Ele chama os discípulos e diz: olha, o que estão dizendo de mim por aí? Cada um dos discípulos quis falar uma coisa. E aí disseram: olha, estão dizendo que é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Elias, ou algum dos profetas que ressuscitou. Portanto, aqueles que caminhavam com Jesus, viam em Jesus somente um homem bom. João Batista foi um homem bom, Elias, os profetas. Não eram capazes de ver mais nada em Jesus, somente a continuação do Antigo Testamento. Era como se Jesus entrasse aqui agora, por esse corredor, e subisse aqui e perguntasse: o que é que estão dizendo de mim aí no Jardim Santa Mônica? E aí a gente ia falar: olha, fulano diz isso, fulano diz que o Senhor faz os milagres, e aí a gente ia falando. E aí depois Jesus faz a segunda pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem de mim? Portanto, o que os outros dizem de mim. E agora, vocês que convivem comigo, vocês que participam da Eucaristia todo domingo, vocês que já experimentaram muitas graças nas suas vidas, o que é que vocês falam de mim? Como é que vocês falam de mim para os outros? E aí São Pedro diz: ó Senhor, Tu és o Cristo de Deus. São Pedro reconhece que Jesus é o enviado de Deus, portanto, aquele que vai nos dar a possibilidade de voltar à amizade com Deus. O mundo pode dizer uma série de coisas de Jesus, mas o que é que o nosso coração diz de Jesus? E aí nós temos o grande segredo desse Evangelho. Jesus proíbe que São Pedro fale que ele é o Cristo. Vocês já perceberam, gente, que toda vez que Jesus fazia um milagre, ele pedia para a pessoa não contar para ninguém? Prestem atenção, todas as vezes que Jesus curava alguém, todas as vezes que Jesus libertava alguém, ele dizia: vai e não conte nada a ninguém. E obedeciam Jesus? Eu acho que fazia parte da pedagogia de Jesus, porque ele sabia que a gente não ia ficar com a boca fechada. Quando a gente fala para os outros: não conta nada para ninguém, eu só estou contando para você. Dali 5 minutos, o bairro inteiro está sabendo. Então Jesus fazia isso: não conte nada para ninguém, porque de fato a pessoa ia contar. E quando Jesus ia chegando numa cidade, a cidade inteira já estava esperando, porque já havia chegado a notícia que ele realizava milagres. Que coisa bonita, gente. Eu não sei se foi aqui que nasceu a fofoca, mas eu acho que não. Deve ter sido um pouquinho mais para frente. Mas não contar nada a ninguém desperta em nós o desejo de contar.
Imagine se tivessem levado a sério. Hoje nós não estaríamos aqui. Se tivessem levado a sério, ficasse quietinho. Imagina São Paulo se tivesse ficado quieto. O evangelho estava só lá, na Palestina, onde Jesus nasceu. Não teria saído para o mundo, não teria vindo para o Ocidente. Vamos pedir para Deus essa graça, gente. Que nós possamos hoje, no silêncio do nosso quarto, responder para o nosso coração: quem é Jesus na minha vida? O que é que Jesus anda fazendo na minha vida? Quais são os desafios que Ele me confia? Nós somos uma igreja que está em processo de transformação, um caminho de renovação missionária. Que Ele possa nos ajudar a responder primeiro para o nosso coração, que Ele é o Cristo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,